Torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Como já é de ciência de muitos, a gente também publicou aqui através da comunidade do nosso canal que o Sport conheceu na tarde desta terça-feira o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Sport vai enfrentar o São Paulo. Ida na Ilha do Retiro, entre os dias 16 e 18 de maio. A volta acontecendo no estádio Cícero Pompeu de Toledo, estádio do Morumbi, entre os dias 30 de maio e 1 de junho. Um jogo que não é fácil e qualquer outro confronto também não seria. A partir de agora o Sport é o único representante de uma outra divisão que não seja a Série A. Todas as outras equipes que estão nas oitavas, elas são da primeira divisão, com a exceção do Sport Clube do Recife, que vai ter essa missão diante desse São Paulo. Mas que São Paulo que vai enfrentar a equipe do Sport? A gente pede, logicamente, para que o torcedor sempre se inscreva na nossa plataforma e deixe o like nesse conteúdo, mas já trazendo o retrospecto desse confronto em toda a sua história, o que mais amedronta o torcedor do Sport, né, em meio a esses confrontos de 180 minutos, é o fato do São Paulo nunca ter perdido para o Sport jogando no Morumbi. Foram 22 partidas na história desse confronto na capital paulista. São 20 vitórias do tricolor com 2 empates. É um aproveitamento praticamente absoluto, né? Um domínio praticamente que total, né, desse confronto, quando o assunto é o São Paulo jogando em seus domínios. E levando em consideração os jogos do Sport na capital pernambucana, a última vez que o Sport venceu o São Paulo na Ilha do Retiro foi em 2001. Não foi a última vitória. O Sport já bateu o São Paulo em 2 anos seguidos, né, entre 2014 e 2015. 2014 1-0 vitória com gol de Joelinton na ocasião, jogo na Arena. E também na Arena uma vitória do Sport por 2-0 em 2015 com gols de Ferrugem, com um gol de Elber. O Sport na ocasião conseguiu bater a equipe do São Paulo. Mas os últimos 3 confrontos do Sport contra o tricolor paulista na Ilha do Retiro são 3 derrotas. Então eu acredito que seja um dos poucos confrontos, né, na temporada 2023 com o qual o Sport não chega como favorito. O favorito é o São Paulo. Eu acredito que há alguns meses atrás o Sport poderia ter enfrentado um São Paulo um pouquinho mais instável, só que com a chegada do técnico Dorival Júnior, ele acerta um pouco mais a equipe e o São Paulo vai tentando entrar ali no rumo das vitórias, tanto na disputa do Brasileirão, como também da Copa Sul-Americana, né? Então é uma equipe que aos poucos vai entendendo a maneira com a qual o Dorival Júnior trabalha. Vai ter uma volta importante, né, da equipe, que é o argentino Caleri, né, atacante, né, da equipe, né, tá retornando de lesão e pode coincidir com esses confrontos da Copa do Brasil, né, que ele fique à disposição de fato da equipe do São Paulo. Então é um confronto enjoado, né? O Sport nunca enfrentou o São Paulo em jogos de Copa do Brasil, mas já enfrentou, inclusive, né, em 2000, na Copa dos Campeões, onde o torcedor tem a melhor recordação, né, do Sport, onde há 23 anos atrás vimos aí o Sport eliminando a equipe do São Paulo numa semifinal de Copa dos Campeões, né, jogos que foram realizados aqui na região Nordeste, e na ocasião a equipe do Sport foi em 2 partidas, né, perdeu um jogo para o São Paulo 2-1, mas acabou vencendo por 3-1 uma outra partida e acabou indo para a decisão, onde na ocasião perdeu para a equipe do Palmeiras. Mas é um torcedor que se apega muito ao que aconteceu em 2000, porque o retrospecto rubro-negro contra a equipe do São Paulo não é o dos mais favoráveis. É uma equipe em reformulação, né? Acabou encontrando o goleiro Rafael como um caminho, né? Um jogador que pode servir bem ao gol do tricolor. Tem na pessoa do Wellington Rato, né, e de tantos outros jogadores que podem servir bem esse São Paulo, que nunca conquistou a Copa do Brasil. Se esse também for um diferencial entre as equipes,
a gente pode trazer isso logicamente como um dado interessante, né? O Sport já venceu a Copa do Brasil em 2008 e o São Paulo nunca conquistou a Copa do Brasil, né? Vai enfrentar uma equipe que já levantou essa taça, né? E seria assim a maioria dos confrontos do tricolor paulista. Mas no fim das contas, uma partida complicada para o Sport, um adversário mais qualificado de primeira divisão, com um elenco que, né, tem peças, né, de reposição em vários setores do gramado e claramente vai ser uma partida bem difícil. Até mesmo pelo fato que citávamos há pouco, né, dessa questão do Sport de se decidir fora de casa. Né, o Sport tem aí essa missão de ter aí essa volta, né, fora de casa, algo que ainda não aconteceu nesta temporada, porque contra o Coritiba o Sport decidiu na Ilha. O jogo do Ceará, expectativa para esta quarta-feira, o Sport decide na Ilha a Copa do Nordeste. O Campeonato Pernambucano, o Sport também decidiu na Ilha diante do Retrô. Então agora é um caminho diferente, contra um adversário diferente, né, com maneiras e comportamentos em campo diferentes, né, e um tabu a ser quebrado, né, de o Sport, quem sabe, avançar em 180 minutos diante de um adversário que sempre lhe impôs dificuldades, que é o São Paulo Futebol Clube. Eu vou querer a opinião do torcedor do Sport, o que é que ele achou do sorteio, se o sorteio foi bom, se o sorteio foi ruim, né, se esse sorteio poderia, né, ter colocado uma equipe mais acessível no caminho do Sport, ou se o confronto está acessível. Comente à vontade, deixe a sua opinião em relação a esse adversário, mas de fato, né, o Sport enfrentando aí agora, acredito que o seu adversário mais complicado até então na temporada 23, que é o São Paulo nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Importante a gente trazer para o torcedor, né, relembrar o torcedor que quem avançar dessa fase embolsa R$ 4.300.000, né, com a passagem de fase às quartas de final da Copa do Brasil, ficar aí entre os 8 melhores do país. Para o Sport, num contexto atual de disputa de Série B, seria um feito muito interessante, esportivo e financeiramente falando, mas um passo de cada vez. Jogo que inclusive pode alterar algumas partidas, deve alterar algumas partidas do Sport na Série B. A Série B vai sofrer aí uma influência por conta desta participação rubro-negra na Copa do Brasil. Tinham algumas partidas do Sport que estavam marcadas para os dias 15 e 19 deste mês, o que tornaria inviável a disputa desses jogos e, consequentemente, o Sport deve adiar uma dessas partidas para a disputa da Copa do Brasil mais uma vez. Comenta à vontade, se inscreve no canal e vem com a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!